Há histórias que demoram décadas a fechar-se. Esta começa numa noite de concerto em 1980, quando um violino com mais de 200 anos desapareceu de uma sala de música sem deixar rasto. O homem que o tocava nunca voltou a vê-lo. Mas a história, essa, ainda guardava um capítulo para mais tarde. Convido-te a sentares com calma, a respirares fundo e a acompanhares comigo este reencontro verdadeiro entre um instrumento, uma família e o tempo. O violino pertencia a Roman Tottenberg, um virtuoso nascido na Polónia, em 1911. Emigrou para os Estados Unidos em 1938 e construiu, ao longo de décadas, uma carreira notável como concertista e depois como professor na Universidade de Boston e na Escola de Música Longy, em Cambridge, no estado de Massachusetts. O seu instrumento era um Stradivarius autêntico, fabricado em 1734 pelo lendário luthier italiano Antonio Stradivari, em Cremona. Tottenberg chamava-lhe, simplesmente, o seu parceiro musical, depois de 38 anos a tocá-lo, em palcos por todo o mundo. Em maio de 1980, depois de um concerto na escola Longy, Tottenberg ficou a cumprimentar admiradores junto à saída da sala. Foi nesse breve momento, de costas voltadas, que alguém entrou no seu escritório e levou o violino, junto com 2 arcos antigos que também lhe pertenciam. Quando se voltou, o estojo estava vazio. O instrumento que o acompanhava havia décadas tinha, simplesmente, desaparecido. Tottenberg sempre suspeitou de um jovem violinista chamado Philip Johnson, que tinha sido visto perto do seu escritório nessa noite. Mais tarde, a própria ex-namorada de Johnson disse à família que estava convencida de que fora ele. Mas, para a polícia, essa convicção não bastava para um mandado de busca. Sem provas, o caso esfriou. A frustração era tanta que a mulher de Tottenberg chegou a perguntar, meio a brincar, meio a sério, se algum amigo conhecia alguém disposto a arrombar uma porta para procurar o violino. Tottenberg comprou outro instrumento, um Guarneri da mesma época, e teve de reaprender, nota a nota, a digitação de todo o seu repertório. Sonhava, de vez em quando, abrir o estojo e encontrar de novo o seu Stradivarius. Nunca aconteceu. Morreu em 2012, com 101 anos, sem voltar a ver o violino. Philip Johnson, o homem sempre suspeitado, morrera um ano antes, de cancro, na Califórnia, com 58 anos, também sem que ninguém soubesse a verdade. 4 anos mais tarde, em 2015, a ex-mulher de Johnson arrumava a casa com um companheiro quando encontraram um estojo de violino trancado que ele lhe tinha deixado. Partiram o pequeno cadeado e, dentro, encontraram um violino com uma etiqueta antiga, Antonio Stradivarius, Cremona, 1734. Sem saber bem o que fazer com aquilo, decidiu pedir uma avaliação profissional. Um amigo músico encaminhou-a até Philip Ingean, um conhecido avaliador de violinos, em Pittsburgh. Ingean recebe, todas as semanas, pessoas convencidas de terem encontrado um Stradivarius no sótão e quase nunca é verdade. Mas, ao ver as fotografias que ela lhe enviou, achou-as estranhamente convincentes. Consultou o catálogo internacional de instrumentos de Stradivari e encontrou a peça em falta, o violino Ames, roubado décadas antes a um virtuoso chamado Roman Tottenberg e nunca recuperado. Os dois encontraram-se num hotel em Manhattan. Ingean examinou o instrumento durante mais de meia hora, em silêncio, antes de finalmente falar. Tinha uma boa notícia e uma má. Era, de facto, um Stradivarius autêntico, mas tinha sido roubado 35 anos antes, a Roman Tottenberg. Em menos de 2 horas, agentes do FBI especializados em crimes de arte chegaram ao hotel. As medidas do violino coincidiam ao milímetro com fotografias antigas que já traziam no telemóvel. Um deles telefonou a Nina Tottenberg, uma das filhas de Roman, hoje jornalista, e confirmou um pequeno detalhe que só quem conhecia bem o instrumento saberia: pequenas incrustações de pérola nas cravelhas, ainda lá intactas.
A 6 de agosto de 2015, num gabinete em Manhattan, o violino foi finalmente devolvido, não a Roman, que já tinha morrido 3 anos antes, mas às suas 3 filhas, Nina, Jill e Amy. Foi um reencontro com sabor agridoce. Alegre, por o instrumento ter sobrevivido intacto. Silencioso, porque o homem que mais o teria querido voltar a ouvir já não estava presente para isso. Hoje, o Stradivarius Amos voltou a soar em salas de concerto, nas mãos de um jovem violinista, prova de que, por vezes, o tempo devolve aquilo que parecia perdido para sempre, mesmo que chegue mais tarde do que gostaríamos. Se esta história te tocou, guarda o vídeo para revisitar num momento calmo. Partilha-o com alguém que aprecia uma boa história, às vezes é isso que o dia de outra pessoa precisa. Ativa as notificações e volta amanhã. Há sempre mais uma história real incrível à tua espera.